amados irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus por mais esta oportunidade. Estamos no domingo, hoje é 3 de maio e outra vez não estamos no templo e a igreja está se reunindo nos nossos lares. A essa hora você já deve estar com a sua família aí em sua casa, se preparando ou já preparados para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração, em seguida estaremos chamando o nosso irmão Mário Estrela, que outra vez estará conosco, louvando ao Senhor. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo dia de hoje, ó Deus, porque até aqui Tu tens sido conosco. Pedimos, ó Deus, que assim seja durante todos os nossos dias. Dá-nos, ó Pai, vitória durante esse trabalho e que nós, através, Senhor, desse instrumento, possamos estar chegando aos lares e aos corações dos nossos irmãos. E que a palavra que será ministrada, Senhor, chegue aos corações dos nossos irmãos, em nome do Teu Filho Jesus, e sirva para a edificação. Ó Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmão Mário vai louvar o Senhor. A paz do Senhor, pastor. Um prazer tê-lo outra vez nesse desafio que estamos levando Amém. aos nossos irmãos o louvor e a palavra de Deus. Fique à vontade, meu amado. Boa noite, pastor. Paz do Senhor. A paz do Senhor, fique à vontade. Vamos louvar a Deus com o título do hino Teu Reino. Aleluia. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, a Tua misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Vem trabalham, os tempos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade,
A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, verdade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Então, nós vamos hoje fazer uma reflexão sobre esse mistério do sofrimento. Nós vamos ler João, capítulo 9, versículos 1, 2 e 3. Está escrito: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Lemos até o versículo de número 3. Meus amados irmãos, são 4 reações que nós observamos neste capítulo 9 do Evangelho de João, em relação a Jesus. 4 distintas reações em relação ao Senhor Jesus Cristo. A primeira é que os vizinhos, eles ficaram surpresos e até céticos com a cura do cego. A segunda é que os fariseus, eles mostraram descrença e preconceito para com aquele homem cego. Imagina como ele não sofria. O terceiro, os pais do homem cego, os pais daquele que fora curado por Jesus, eles creram que Jesus o havia curado, mas se mantiveram calados, irmãos, por medo de serem excomungados, por receio da excomunhão. E a quarta reação que se observa aqui nesse texto é que o homem curado, ele próprio, ele mostrou uma fé consistente e crescente. A partir dessa experiência de ter se encontrado com o Senhor Jesus e o Mestre haver curado. Irmãos, na cultura judaica, havia uma crença que o sofrimento, ou então uma calamidade que fosse, eram resultados de algum grande pecado. Mas Jesus, ele usou o sofrimento daquele homem cego para ensinar a respeito da fé e também utilizou esse momento como uma oportunidade para glorificar a Deus. Irmãos, nós vivemos em um mundo decaído, onde o bom comportamento nem sempre é compensado ou recompensado. E o mau comportamento nem sempre é punido. Por isso, irmãos, de certo modo, é comum se ver pessoas inocentes sofrendo. Se Deus retirasse, atentemos bem para isso, se Deus retirasse o nosso sofrimento, sempre que nós
pedíssemos para ele retirar o nosso sofrimento, nós poderíamos segui-lo, mas por conveniência, por conforto, e não por amor. A despeito dos motivos de nosso sofrimento, Jesus Cristo tem o poder de nos ajudar a lidar com as soluções ou situações. Jesus Cristo tem esse poder de nos ensinar a lidar com as situações difíceis, quaisquer que sejam elas, quaisquer que sejam essas situações. Agora, atenção, irmãos. Ao sofrer por digamos, um acidente que veio a você se tornar um defeito físico, por ter perdido um membro, ou uma tragédia, ou uma enfermidade à semelhança dessa que nós estamos vivendo, qualquer que seja dessas enfermidades, tragédias, acidentes, tente fazer o seguinte: nunca pergunte por que isto está acontecendo comigo. Não faça pergunta, ou não façamos pergunta do tipo: o que eu fiz de errado para merecer isso que eu estou passando? Mas, em vez disso, irmãos, peçamos a Deus para nos dar força durante as provas e também uma perspectiva do que está acontecendo. Ele fará isso conosco. Amados irmãos, toda vez que falamos sobre o enigma do mal e do sofrimento, nós estamos ecoando, nós estamos reproduzindo a voz do escritor do livro de Eclesiastes. Ele diz: deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Irmãos, Deus vale-se, inclusive, de nossas dores, dos nossos sofrimentos, para cumprir o seu propósito entre nós, para cumprir o seu propósito nas nossas vidas. O salmista diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Aleluia. E adiante. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O Salmo 119, versículos 67 e 71. E a Bíblia nos mostra como Deus usa o sofrimento. Ele não produz o sofrimento. Deus, ele não produz o sofrimento, mas ele usa esse sofrimento.
sofrimento, o sofrimento, produz o fruto da perseverança. E em Romanos capítulo 5, versículo 3, diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Romanos capítulo 5, versículo 3. Irmãos, o sofrimento produz o fruto da alegria. O salmista, no Salmo 30, versículo 5, diz: porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Outra coisa é que o pecado nos revela a nós mesmos. Quem nós somos? O profeta Isaías, capítulo 6, versículo 16, nos diz: Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. No meio da tribulação, vindo o sofrimento, o povo, então, se derramou em orações ao Senhor, à semelhança de como a igreja está fazendo nos dias atuais, buscando ao Senhor, se derramando aos seus pés, orando ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós. Hoje à tarde, nós tivemos uma notícia que nos entristeceu, porque uma professora da Laurinha, nossa filha, está no literato, 30 anos de idade. 30 anos de idade. Professora de literato na disciplina de filosofia. Deixou a sua família vitimada pela Covid-19. Isso nos abateu ao saber dessa notícia e nos reunimos em família e oramos de novo para que Deus tenha misericórdia da sua família e derrame sobre ela o consolo, do conforto nesse momento tão difícil. A família perde alguém da família jovem assim. Mas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 6, nós deduzimos dali, essa leitura, que o sofrimento nos ajuda a entender a dor do próximo. E aí, irmãos, que nós nos levantamos e entendemos, refletimos, ficamos pensando sobre a dor daquela família. O sofrimento nos ajuda a entender a dor do próximo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, seguintes, diz: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Aleluia. E nós que tem um passo
neste quadro que nós estamos vivendo. E destrua esse vírus e que dê ao homem sabedoria para fabricar o mais rápido possível vacina, remédios eficazes. E nós pedimos também a Ele que nos dê força para estarmos enfrentando esse momento e, quando necessário, levar palavras em nome de Jesus, de consolo e conforto às famílias enlutadas. Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. O sofrimento, irmãos, o sofrimento nos mostra com clareza que Deus é por nós. O sofrimento mostra ao povo de Deus que o seu Deus é com ele. O sofrimento mostra à igreja que Deus é com ela. Aleluia, aleluia. Irmãos, nós não estamos desamparados. Nós não estamos desassistidos. O Senhor, nosso Deus, está conosco nessa trajetória, na passagem por este vale. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, em sua carta, no capítulo 8, versículo 38 e 39, nos diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Nada, irmão. Esse sofrimento que nós estamos enfrentando, essa guerra que nós estamos combatendo, não vai nos fazer perder de vista o nosso Salvador. Pelo contrário, nós estamos cada vez mais unidos a Ele, buscando a Ele. O sofrimento, irmão, nós precisamos estar certos disso, que o sofrimento nos leva para mais perto de Deus. Aleluia. O sofrimento nos leva para mais perto de Deus. Que isto aconteça, de fato. Que nós estejamos vivendo isso, que esse sofrimento que nós estamos passando a cada dia, irmãos, cada amanhecer, cada anoitecer, cada avaliação, cada reflexão, como passamos o dia, como estão os nossos irmãos, meu Deus, esse sofrimento todo, essa angústia, nos leve para bem mais perto de Deus. O salmista, no Salmo 40, nos 2 primeiros versículos, ele escreve: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aleluia. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os passos. Glória a Deus. É isso, irmãos, que nós temos no Senhor. É isto que nós recebemos do Senhor. Nós vamos clamar a Ele na angústia, Ele nos levantará, nos sustentará e nos colocará sobre uma torre forte, firmando os nossos pés para que não tropecemos e sejamos
vitoriosos em Cristo Jesus. Um outro detalhe também é que o sofrimento nos mostra que Deus é criativo, que Deus é sábio e que Deus é bom. Quantas pessoas não estão descobrindo agora isso? Que Deus é bom, que Deus é sábio. Deus é bom, Deus é criativo, Deus é sábio para fazer com que nossas vidas terminem triunfantemente. Digo, aleluia. Essa é a nossa esperança. Que as nossas vidas terminem em triunfo, triunfantemente. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, aleluia. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Falamos, e não há mais nenhuma novidade, que o mundo está estarrecido. Esses números nos assustam. No mundo todo, aproximadamente 250 mil pessoas que foram a óbito causadas pelo coronavírus. A igreja sabe, irmãos, nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso que nós estamos passando, irmãos, que seja para o nome de Deus ser glorificado. Enquanto a humanidade não se volta, enquanto a humanidade não acorda, enquanto o homem não desperta, que esse é um chamado de Deus, um despertamento de Deus, um sacudir de Deus, irmãos, quanto igreja, façamos a nossa parte. Aproximemo-nos mais do Senhor. Confiemos nele, cientes de que tudo que nós estamos passando cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O escritor Helmut Thielicke, ele escreveu algo interessante. Ele escreveu: o homem reclama, grita e até blasfema. Deus vê o sofrimento em silêncio. Não é, porém, o silêncio da indiferença. Não. Propósitos e finalidades superiores, ainda por nós incompreendidas e indevassáveis, presidem a esse silêncio. Nós estamos pensando que Deus está silente, que Deus está calado, mas não. Ele está trabalhando em favor do seu povo, em favor da sua igreja. O que nós não entendemos ou não queremos entender ainda hoje, um dia haverá de ser revelado. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Propósitos e finalidades superiores, ainda que por nós incompreendidas, são presidem esse silêncio de Deus. Aleluia. Deus está no controle, irmãos, de todas as coisas. Por fim, queridos, Deus pode até abrir mão de algum plano seu, desde que o seu propósito seja alcançado. E qual o seu propósito para nós? Transformar-nos à imagem do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo.
E quando Deus abre mão, de algum propósito seu para conosco, tanto ele como nós sofremos. Por quê, pastor? Porque naquele tempo não estamos experimentando o que originalmente ele, Deus, queria para nós. Deus não queria esse sofrimento para nós. Infelizmente, nós estamos passando. Só que, amados, depois de nós passarmos por esse sofrimento, sermos aprovados, nós receberemos um peso de glória eterna. Aleluia. Aleluia. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 16 a 18, diz: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que Deus tem para nós. Em meio à desolação, em meio a perdas familiares, de vidas, em meio ao luto, à dor, em meio a todo o sofrimento que nós estamos passando. Irmãos, o Senhor, nosso Deus, nos promete um galardão, nos promete a vitória, nos promete os céus de glória. Todo o sofrimento que nós estamos passando é incomparável com o que Deus tem reservado para nós. Mas Ele vai nos conceder vitória. Deus vai nos conceder vitória nesta luta, para que o seu nome seja ainda mais glorificado, em nome de Jesus. Em meio a esse sofrimento no mundo, Deus vai mostrar ao mundo que Ele está com a sua igreja e que a igreja é a sua noiva e lhe pertence. Que o Senhor abençoe essa palavra em nossos corações e que não venhamos a desanimar, irmãos, mas confiar em Deus, nos aproximando mais de Deus, conversando mais com Ele e obedecendo ainda mais à sua palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Te louvamos, Pai. Te louvamos porque Tu és o nosso Deus. E em meio à tribulação, Senhor, que estamos passando, esse mar de angústia, de aflição, de ameaças, de inseguranças, ó Deus, sabemos que Tu estás conosco e que Tu não nos abandonas, Tu não nos desamparas. Pelo contrário, Tu nos assistes o tempo todo, Senhor, Tu estás conosco. As nossas vidas estão em Tuas mãos. Tu és o dono, o Senhor das nossas vidas. E a Ti a confiamos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o seu povo, hoje e sempre. Impetramos a bênção, mas nós ainda vamos ouvir
o nosso querido irmão Mário, louvando a Deus por mais essa oportunidade. Mário Estrela, levita, diácono da Assembleia de Deus Promessas, e serve ao Senhor no bairro do Habitacional Turo. O nosso abraço aos irmãos da Assembleia de Deus Promessas no bairro do Maracanã, aos dirigentes Manuel Júnior e a diaconisa França, também ao diácono Daniel e a diaconisa Vitoriana, no bairro do Habitacional Turu. O nosso irmão Daniel ministrou a palavra na escola bíblica, também ao casal de missionários José Wilson e Jacineide, que conduzem o trabalho do Senhor na Assembleia de Deus Promessas, no bairro da Fé em Deus. Irmão Mário, a paz do Senhor. A paz, pastor. Antes de fazer esse louvor, eu queria agradecer a Deus pela vida de todos que estão nesse momento de quarentena, que Deus possa trazer a nossa liberdade, né, para nós voltarmos à nossa vida normal do dia a dia. Agradecer também pela vida de Alain, da minha cunhada Meire, e também do pai do Levi, que sofreu hoje de uma enfermidade, mas já está tudo normalizado para a honra e glória do Senhor. E para os meus irmãos, companheiros de trabalho que eu os convidei, estão aqui participando dessa live. Aleluia. Deus abençoe a todos. O universo, o sol se apagou, ali está o Salvador, seu corpo na cruz, seu sangue derramou, o Cristo, ele levou. Deus Pai o abandonou. O Filho, a guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele viveu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele viveu para sempre adorado é, para sempre adorado é, para sempre ele ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.